E aí pessoal, Rico falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um review aí de um fone de ouvido. Fazia muito tempo que eu não testava um fone de ouvido aqui, eu acho que eu até me desacostumei, né? Faz muito tempo, meses e meses já. Porém a Linsou me ofereceu aí um fone bem legal, aí, bem interessante. E eu resolvi aí pegar para fazer review. É um modelo aí que tá bem hypado. E ele se encontra ali na casa dos R$ 400, então ele tá brigando de frente aí, por exemplo, com o Drop Aria, que é esse fonezinho aqui, ó. É o Syngot EA500, que é um fonezinho aí com uma ótima construção, tem um som aí maravilhoso, eu gostei muito, né? Pelo preço que ele se encontra, é um áudio aí muito definido e ele também traz um monte de coisa aí bem legal. Então é um fone aí que realmente é bem interessante pelo preço e eu vou começar aí pelo unboxing, que já é uma experiência muito legal, e depois eu vou falar aí da construção, vou falar aí da minha experiência e também vou falar do som. Então bora lá. O unboxing desse fone de ouvido é fantástico. Já dá pra ver aqui na apresentação da caixa que ele é muito bonito. Eu amei essa arte aqui na frente como se fosse uma janela para outro mundo. Também dá pra ver que esse fone tem um selo Hi-Res, então o som dele promete também. E na parte de trás, como vocês podem ver, tem dois gráficos de frequência. Isso aí eu vou explicar um pouquinho melhor mais pra frente, então fiquem ligados. E não para por aí, ao tirar da caixa também tem outra caixa com outra arte bem bonita com esses detalhes dourados e uma frase filosófica bem inspiradora que, pelo que eu vi, é de um matemático. É puro hype esse unboxing. E aí dentro da caixa encontramos os fones de ouvido, uma caixa de acessórios que a gente encontra uma case de qualidade, e dentro da case a gente encontra o cabo, alguns filtros e, como vocês podem ver, mais um par de bocais. Lembra que eu falei que tem dois gráficos de frequência? Então, é por conta desses bocais aqui que dá para trocar pelos que já estão no fone. E por último, em outra caixinha, temos as ponteiras. Feito o unboxing, agora eu vou falar um pouquinho melhor da construção desse fone e da minha experiência usando ele, do conforto, das utilidades, como eu achei ele no geral. Vamos lá. O fone ele é todo feito em metal e realmente ele é muito bonito, nessa aparência toda cromada. Não dá para negar que esse fone passa uma elegância tremenda. Se você andar com ele na rua, por exemplo, vai chamar bastante atenção, porque ele é bem brilhante. Também tem essa logo da marca bem sutil na frente. Mas é aquela coisa, por conta dele ser todo cromado, ele fica cheio de marcas de dedos e fica com esse aspecto de sujo, como eu tô deixando nessas imagens para vocês. Eu até que achei esse fone bem ergonômico, ele encaixa muito bem, mas ele tem um porém. Na minha opinião, esse fone é muito pesado por ser todo feito em metal. Eu particularmente não gosto muito de fones pesados porque meu canal auditivo do lado esquerdo é meio torto. Então toda vez que eu uso um fone pesado ele fica caindo da minha orelha. E aí toda hora eu tenho que ficar ajustando no meu ouvido. Além de perder todo o isolamento por causa disso. Eu tive que colocar as menores ponteiras e forçar um pouco a mais para não ficar caindo. Mas isso machuca muito meu ouvido. Não acho que seja um defeito que todos possam levar em consideração. Se você não tem o ouvido torto que nem eu, pode ser que esse fone de ouvido vai te encaixar perfeitamente. Já eu particularmente gosto mais de fones de ouvido de resina que são mais leves e não fica caindo do ouvido. Mas aí é meu gosto pessoal. Agora falando do cabo, como vocês já viram, ele é destacável com esse encaixe de 2 pinos, muito fácil de tirar e colocar, bem padrão para os fones de hoje em dia. P2 dele é em L, que passa uma segurança maior. Mas falando da qualidade do cabo em si, eu amei demais. Um dos melhores cabos que eu já usei em fones de ouvido. Extremamente leve e ele é macio, bem molinho, parece que você está pegando uma gelatina. Sem falar que ele parece bem resistente e também achei que ele não enrola com muita facilidade. E o gancho da orelha também é muito confortável. Queria muito ver mais cabos como esses em outros fones de ouvido. As ponteiras desse fone de ouvido elas são de silicone, as mais normais. Pode ser que elas sejam um pouco mais grossas e de melhor qualidade que outras que eu já testei aqui no canal, mas no geral é uma ponteira comum de silicone. E a case eu gostei muito dela. Também é uma das melhores cases que eu já vi aqui no canal. Ela é feita em couro sintético muito bonito e tem um bom tamanho para guardar no bolso de uma jaqueta, por exemplo, sem ocupar muito espaço. Enquanto dentro da case também cabe o fone de ouvido e mais alguns acessórios como ponteiras e os bocais. Cabe tudo bem tranquilo. E por último, falando do diferencial do fone, que é os bocais, que eles podem ser trocados. E cada um tem uma assinatura sonora diferente. Eles são bem simples de trocar, é apenas desrosquear as que já estão no fone e rosquear as outras que vêm na caixa, não tem segredo. É muito fácil de tirar e colocar, além de você poder trocar os filtros também, que dá uma leve diferença quase imperceptível no som, mas tá aí essa opção para quem quiser trocar os filtros também. Bom, e agora falando do som, eu realmente gostei muito desse som, ele realmente por R$ 400 ele entrega muita coisa. Eu não sei comparado aos outros modelos aí na mesma faixa de preço, né, os concorrentes dele, mas ele entrega sim um áudio muito legal. É um fone aí que é mais focado na região dos médios, ele vai ter uma ótima definição ali
nessa área. Eu particularmente gostei muito, mas ele também traz um grave aí que é bem presente. Claro, o grave não é foco dele, mas o grave também dá para sentir assim aquela vibraçãozinha muito boa no ouvido quando dá batida, né? Mas eu vou falar um pouquinho de cada região aqui para vocês. Começando pelos graves, então. Eu achei os graves realmente bem definidos, eles não são embolados, eles realmente aí têm uma ótima separação. O subgrave, quando, por exemplo, uma batida de um rap ou de um baixo é muito cremoso ouvir assim esse tipo de som, né? É aquela coisa assim que faz aquela vibração muito gostosa no ouvido, né? Que dá para sentir que é como se fosse um subwoofer. É um grave assim legal. Obviamente, o fone ele não é feito só de graves, mas são graves presentes. Já a região média aqui é muito bem definida. Eu particularmente gosto muito de fone com essa característica aqui. Para ouvir, por exemplo, uma trilha sonora, que particularmente eu ouço muito trilha sonora, é um fone aí que realmente traz uma ótima definição aí em instrumentos de corda, um violino ou também um piano. São coisas aí que eu me identifico bastante, que eu gosto muito de ouvir, mas também aí músicas mais energéticas também pode ser interessante, como um rock, um indie, algo mais assim. Então eu acredito aí que para quem está procurando um médio, esse fone aqui vai encaixar um pouco melhor. E as regiões agudas, falando a verdade, eu não consegui muito encontrar assim alguma coisa boa para falar. Não são muito brilhantes, mas também não são aqueles agudos muito abafados, né? Eles estão ali, mas fazem seu papel, mas não são aquela coisa que chama muita atenção. Eu particularmente não faz falta nenhuma. Agora, para quem gosta aí de um treble, né? Que é aquele brilhozinho, aquela cristalização, realmente esse fone aqui falta um pouco. Porém, esse fone aqui vem com um bocal, né? O bocal vermelho que vem com o fone de ouvido, ele realmente tem os agudos um pouco mais distantes. Mas se a gente troca o bocal para o bocal preto, pode ser que tenha um brilhinho a mais, né? Pelo menos é o que eu senti. Achei, assim, não muita diferença, mas definitivamente você consegue trazer um pouco mais do brilho, né? Até está no gráfico, né? Você consegue ver uma atenuação melhor, mas ainda assim não é aquela coisa. E para jogo, ele tem uma boa espacialidade, conseguir ouvir muito bem os inimigos de qualquer distância, nos 360 graus, conseguir ver tiros da onde vem, do grau, se é perto, se é longe, e também conseguir sentir o que é para frente da parede e para trás da parede. Então isso aí é muito bom, é uma característica ótima aí para fones de ouvido in-ear. Porém, o que me incomodou é que esse fone é pesado e realmente, como eu tenho o ouvido meio torto, ele acabou caindo toda hora, né? E eu tinha que ficar arrumando no meio da partida, às vezes eu tava lá jogando e o fone caía, né? Isso aí é muito chato, é uma parada muito inconveniente. Mas tirando isso, né, para ouvir música é muito legal, para jogar pode ser bom também, para você aí que não tem um canal auditivo meio torto, mas no geral é um áudio muito legal, eu particularmente gostei muito. Me diz aí nos comentários o que você acha, se você está pensando em comprar, se você já tem um, deixa sua experiência. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Eu sempre faço reviews aí de fones de ouvido e também de outros periféricos, gamers por exemplo, teclados mecânicos, mousepads, monitores. Então fique à vontade aí para se inscrever no canal. Você pode estar me seguindo lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos. E eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui. E até a próxima.